Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o conto da Clarice Lispector, A Menor Mulher do Mundo. É um conto que está dentro do livro Laços de Família e esse vídeo ele é feito especialmente para o Renan, que leu esse conto e veio compartilhar comigo as impressões dele. Eu não tenho muito hábito de ficar comentando, analisando as interpretações de texto. Não sei se eu vou saber fazer isso muito bem, mas aqui vai ficar a minha contribuição e obviamente é só uma interpretação. E eu sempre acho curioso esse negócio da gente interpretar o conto, né? Porque a gente jamais vai saber se todas essas coisas que a gente interpreta realmente passou pela cabeça do autor ou da autora. A gente nunca vai saber o que é e o que não é. Se você tiver alguma visão diferente da minha, eu vou adorar escutar a sua contribuição. Para quem não conhece, esse conto vai contar a história de um explorador francês que ele vai fazer as suas pesquisas num lugar da África, no Congo. De repente ele descobre uma tribo de pigmeus, que são os menores seres do mundo. Só que dentro dessa tribo ele encontra ainda uma mulher ainda menorzinha, que é uma mulher negra, selvagem, e ela está grávida ainda por cima. E isso acaba se tornando uma notícia de jornal e ao longo de algumas páginas a gente vai ver a reação das pessoas ao ler essa notícia de jornal em relação a essa pigmeia. Eu vou ter que ler alguns trechos do conto para vocês para poder pontuar algumas coisas que eu percebi entre mosquitos e árvores mornas de umidade, entre as folhas ricas do verde mais preguiçoso. Marcel Petri, que é o explorador, defrontou-se com uma mulher de 45 centímetros, madura, negra, calada, escura como um macaco, informaria ele à imprensa, e que vivia no topo de uma árvore com seu pequeno concubino. Nos tépidos humores silvestres que arredondam cedo as frutas e lhe dão quase uma intolerável doçura ao paladar, ela estava grávida. Ali, em pé, estava, portanto, a menor mulher do mundo. No primeiro momento desse conto, eu já logo percebo essa figura do explorador, que é um homem branco, europeu, detentor de todos os meios, e ele se vê diante de uma tribo de pequenos serzinhos, e são seres selvagens, né, que não tem a instrução que ele tem, não tem a cor que ele tem, e ela ainda por cima ainda se dá o luxo, né, de estar grávida, mora com um concubino num lugar ali que ninguém sabe onde que é. Já tem essa primeira contraposição do explorador e do ser que vai ser explorado, vai ser capitalizado depois e virar uma notícia de jornal. Ainda tem aqui a figura da superioridade masculina em relação à inferioridade feminina, né? Que o explorador tá lá, imenso, enorme, e aí a mulher, ela aparece ali com uma figura de 15 centímetros e ainda é selvagem, ainda é preta, sabe? Então ela coloca em contraposição essas duas imagens e é bastante forte no início. E aí o explorador, que é essa figura que precisa se apossar de tudo, que é isso que a exploração fez com os povos colonizados, ele não contente em querer roubar essa pigmeia para ele quer dar um nome para essa pigmeia, porque tem que ter um nome, eu tenho que me apropriar disso, eu vou dar o nome porque isso vai me pertencer. E aí ele nomeia essa pigmeia como Pequena Flor. Foi então que o explorador disse timidamente e com uma delicadeza de sentimentos de que sua esposa jamais o julgaria capaz. Você é Pequena Flor. Nesse instante, Pequena Flor coçou-se onde uma pessoa não se coça. O explorador, como se estivesse recebendo o mais alto prêmio de castidade a que um homem, sempre tão idealista, ousa aspirar. O explorador, tão vivido, desviou os olhos. Essa figura que está ali nos confins do mundo, ela tem uma liberdade sexual além de tudo, sabe? Como que ela se coça nas partes? Como que ela faz uma coisa que eu faço tão descaradamente e naturalmente no meu dia a dia? Ainda por cima é uma mulher, isso incomoda bastante, mas me impressiona a forma como Clarice narra esse explorador. Ele diz timidamente, com delicadeza, que ele vai chamá-la de Pequena Flor, como se ele estivesse num gesto de
até de fazendo um favor de nomear essa figura tão insignificante. A fotografia de Pequena Flor foi publicada no suplemento colorido dos jornais de domingo, onde coube em tamanho natural. Não precisou nem reduzir a fotinho da pigmeia porque ela já era muito pequenininha. Enrolada num pano, com a barriga em estado adiantado, o nariz chato, a cara preta, os olhos fundos, os pés espalmados. Parecia um cachorro. Eu acho que é isso que incomoda nesse conto, né? Porque ele vai escancarando exatamente como que a sociedade branca patriarcal enxerga as pessoas pretas. É uma espécie de objetificação desse ser. Então, o que ele vai fazer com essa figurinha? Ele vai colocar nos jornais, ele vai capitalizar essa figura, ele vai desumanizar e ele não percebe que está fazendo isso porque é como se fosse uma espécie de favor. Olha, eu estou fazendo um favor aqui, te dei um nome e agora eu vou colocar você nos jornais e vou mostrar ao mundo que você existe. Isso me lembra bastante o Diário de Despejo da Carolina Maria de Jesus, porque é maravilhoso que a obra dela tenha chegado até nós, obviamente, esse livro é fantástico, mas o que se capitalizou em cima da figura dela é uma coisa horrorosa, né? Se você for separar uma coisa da outra, é exatamente isso que acontece, ao meu ver. Talvez tenha gente que discorde. A partir daí, vão acontecer várias cenas em que cada família vai ter uma opinião formada em relação a essa pigmeia. Aterrorizante as opiniões, porque essa pigmeia gera assim tanto um sentimento de repulsa como um sentimento de que ela é uma espécie de bibelô. Algumas famílias pensam assim, nossa, se a gente tivesse essa pigmeia aqui em casa, sabe, como um objetinho, como uma serviçal. Nossa, mas imagina como que vai nascer o filho dessa pigmeia, vai nascer preto, vai nascer feio. Ai, tadinha, nossa, que dó dessa figura, como ela é triste, né, que coisa horrorosa, é sempre como uma coisinha, sabe? É uma desumanização total. E é sempre a partir dos olhos dessa classe média, branca, escrota. Tem algumas frases que eu posso ler, que é essa questão da piedade burguesa, sabe? Que parece que eles não estão falando mal, mas estão. Mamãe, olha o retratinho dela, coitadinha. Olha só como ela é tristinha. Mas, disse a mãe, dura e derrotada e orgulhosa, mas é tristeza de bicho, não é tristeza humana. Coloca essa figura da pigmeia como um ser que é bicho. E é uma perspectiva, inclusive, horrorosa, né? Nossa, da sociedade. Inclusive, quando a gente pensa que o bicho é um ser inferior ao homem, né? Que é o ser racional. Como a gente está em completo desatino, desacordo com a natureza. Tudo é natureza, inclusive o ser humano, e ele se coloca numa posição superior, né? É bicho, não importa. E aí chega uma certa altura que volta a história pro explorador versus a pigmeia. E aí ele tá lá continuando as suas pesquisas e de repente ele tá olhando para ela e ela sorri para ele. Aí ela sorri e ele estranha que ela sorri. Gente, mas como que um ser humano tão pequeno, tão selvagem, tão desprezível tá rindo do quê? Né? Como que uma pessoa pode rir dessa vida que leva? Como que pode isso? O explorador sentiu mal-estar. É que a menor mulher do mundo estava rindo. Pequena Flor estava gozando a vida. E então ela estava rindo. Era um riso como somente quem não fala ri. Esse riso, o explorador, constrangido, não conseguiu classificar. E ela continuou fruindo o próprio riso macio. Ela que não estava sendo devorada. Não ser devorado é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto ela não estava sendo comida, seu riso bestial era tão delicado como é delicada a alegria. O explorador estava atrapalhado. Então ela estava feliz, ela estava sorrindo, porque ela é uma mulher livre, porque ela ainda não foi devorada pelos leões, ela ainda não foi devorada por esse sistema maldito que a gente vive. É por isso que ela estava sorrindo. E isso causa uma espécie de estranhamento nele, porque para o homem branco, o único motivo de sorrir, de ser feliz, é
ter coisas, né? É obter coisas, é o material, é o sentido material da vida. E ali ela estava rindo simplesmente por estar viva, por ser uma sobrevivente. Em vários momentos desse conto tem um lance aqui que quando as famílias estão lendo os jornais, que é uma espécie de racismo recreativo. Eu vi isso num vídeo muito interessante que a Carissa Vieira fez sobre uma série chamada Them, que é uma série que tem na Amazon Prime, que é bastante impressionante, porque a gente vai ver ali uma família de negros que se muda para um bairro branco. Se passa ali nos anos 60, se eu não me engano, ou 50, não me lembro agora, mas é mais ou menos na mesma época desse livro aqui, né, desses contos aqui. E lá as pessoas, todas as outras famílias do bairro fazem as coisas mais cruéis com essa família, e durante essa série a gente só vê o negro sendo humilhado, massacrado, sendo exposto a mais alto grau de agressão psicológica, física. É uma série bastante difícil de assistir. A Carissa comenta nesse vídeo que ela não gosta da forma como o diretor coloca o racismo, porque é uma espécie de racismo recreativo, que as pessoas negras já estão cansadas de ver o massacre delas na tela. A gente já sabe que isso acontece, mas o que a gente faz com isso agora? Será que esse tipo de agressão, ela educa as pessoas, ela ensina as pessoas brancas o quanto que elas são racistas e o quanto que isso tem que mudar estruturalmente? E eu senti, lendo esse conto, que é exatamente disso que se trata, sabe? Ao longo das narrativas dessas famílias que vão vendo essa pigmeia, tem um sadismo que você só vê a figura da mulher negra, grávida, pigmeia sendo maltratada, e a gente avalia isso como uma coisa horrorosa, a gente percebe que essa coisa é horrorosa, mas no final parece que tem uma espécie de redenção aqui do explorador, como se um conto feito para no final o branco se sentir bem e não como uma espécie de crítica social contundente. Não sei se eu estou conseguindo ser clara no que eu percebo desse conto, que só massacra ali o negro e sempre coloca ele nessa figura de submissão e subjugado para no final o salvador branco, as pessoas brancas se sentirem confortáveis com essa história. É óbvio que foi o que eu falei no começo, a gente nunca vai saber o que a Clarice estava pensando ao escrever essa história, a gente não sabe até que ponto que ela estava querendo discutir todas essas questões, sabe, do explorador, do explorado, do imperialismo, do capitalismo, da objetificação, né? A gente não sabe se ela pensou sobre isso, mas lendo esse conto, ele me suscita todas essas possibilidades, todas essas janelas de interpretação. E eu acho que esse tipo de história, agora em 2021, talvez fique um pouco deslocada dos debates e das coisas que a gente tem conversado tanto sobre o racismo estrutural. Não sei se tudo isso faz sentido para vocês. Eu me senti bastante incomodada também com esse conto, mas contextualizando com a época em que Clarice escreveu, fazia sentido sim ela escrever sobre isso da forma como ela escreveu, a partir das ferramentas que ela tinha naquela época, sabe? Que agora em 2021, esse conto eu acho que ele fica deslocado. No entanto, eu acho que ele acaba sendo pertinente para a gente discutir as fragilidades. Olha só, eu tô aqui há um tempão conversando com vocês sobre esse conto, então ele dá pano para manga. Acho que é isso, eu espero que a gente possa continuar esse debate nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Tchau!